Fala pessoal, tudo certo? Guilherme Alves aqui, trazendo mais um vídeo te informando sobre o que aconteceu nesse domingão no Esporte Clube Internacional. Vem comigo, eu te conto depois da vinheta. Bom, gente, a primeira informação do dia, não sei se vai agradar a todos os colorados, mas Bruno Henrique fica no Internacional para 2026. O Bruno Henrique renovará o seu contrato com o Inter por mais uma temporada, até o fim do ano que vem. A renovação se dá por conta que Bruno Henrique atingiu as metas estabelecidas no contrato para acionar a cláusula de renovação automática, os famosos gatilhos. O Bruno Henrique completou em 2025. Bruno Henrique está no Inter desde o meio de 2023 e vem sendo criticado por boa parte da torcida ao longo desses anos, principalmente nessa última temporada que foi em 2025. Muita parte da torcida criticou que o Bruno Henrique não tinha intensidade para jogar no Internacional, que o Bruno Henrique já estava mais velho, ultrapassado, mas o Bruno Henrique fica para o ano que vem. E, bom, até o final da temporada, o Bruno Henrique tem vínculo com o Inter, mas a maior garantia é no primeiro semestre. Bruno Henrique também tem sondagens de outros lugares, mas tudo se encaminha para que o meia inicie 2026 e o primeiro semestre no Colorado. E aí, Colorado, essa informação te agrada? O camisa 8, Bruno Henrique, ficando no Internacional para a temporada que vem? Ou tu acha que já tinha que ter encerrado este ciclo no Internacional? Vamos falar de Fernando mais uma vez. O Fernando decidiu, irá voltar a atuar profissionalmente em 2026, mas a sua presença no Internacional ainda é uma incógnita. Por mais que o Fernando tenha decidido voltar aos gramados, as conversas com o Paulo Pesolano e Felipe Dallegrave, da direção colorada, não tiveram um acordo, nem salarial, e também Fernando, além de não ter o acordo salarial, Fernando gostaria de permanecer mais próximo da sua família que é de Goiânia. Então, não está descartada a possibilidade do Fernando solicitar a liberação da cláusula que o Internacional tem preferência de contar com o Fernando em 2026 até abril para atuar no Vila Nova, clube que foi revelado e também atuou antes de vir para o Internacional em 2024. O Inter tentou essa ligação com o Fernando. O Paulo Pesolano e Felipe Dallegrave foram quem conversaram com o jogador, mas ainda não o convenceram. O Fernando quer um projeto que o motive a jogar futebol, e o Inter, pelo jeito, não apresentou. O Fernando descarta qualquer contrato de produtividade. Então, o futuro do volante no Inter ainda é incerto, mesmo que o Internacional tenha a preferência do seu retorno até abril de 2026. E aí, Colorado, tu acredita que Fernando pode retornar ao Internacional? Fernando, para mim, seria uma grande volta, mas ele acaba sendo uma incógnita, porque quer ficar mais próximo da família e pode pedir essa liberação para o Vila Nova. Lembrando que o Inter também tem negociações com o Luiz Gustavo, deve responder até terça-feira. Então, será que o Inter não é mais certo ir no Luiz Gustavo, que está esperando o Esporte Clube Internacional, do que esperar o Fernando se decidir? É essa incógnita que fica na mente do diretor do Internacional e também da torcida colorada. E o Internacional avançou por 2 zagueiros no mercado de transferências. Com a iminente venda de Vitão, o Inter procura reposições para a sua defesa. E o primeiro nome é de Léo Duarte, já citado aqui nos vídeos também. Quem trouxe a informação foi Juliano Machado, que afirmou: o Internacional está muito confiante na contratação de Léo Duarte, de 29 anos, que está atualmente no Istambul Başakşehir, da Turquia. Com Fabinho Soldado como novo executivo, o Inter vai tentar a liberação do zagueiro brasileiro de 29 anos com o clube turco ainda em janeiro. O nome tem aval de Paulo Pesolano. Léo Duarte tem seu contrato se encerrando no meio da temporada do ano que vem, com o Istambul Başakşehir, em julho de 2026. E o Inter já está de olho neste jogador, que tem boas passagens aqui no Brasil pelo Flamengo. Então, veremos
o que vai acontecer com o Internacional neste mercado turco. Mais uma vez o Inter se explorando na Turquia. E, bom, Léo Duarte é um zagueiro jovem, de boa estatura, que agradou Paulo Pesolano, e com isso o Inter deve sim ir com tudo para contratar o jogador do Istambul, Başakşehir. E o outro zagueiro, quem traz a informação, é o Lucas Colar, e é outro zagueiro já falado aqui, que é Matheus Doria, que atua no Atlas, zagueiro brasileiro de 31 anos, com passagens pelo Olympique de Marseille, no Botafogo e também no São Paulo aqui no Brasil. O Doria está avançando na negociação da rescisão do seu contrato com o Atlas, clube que defende atualmente e tem aos seus direitos alguns atrasados, e o Doria está avançando para rescindir com o clube mexicano. E o clube mexicano ainda deve manter uma porcentagem dos direitos do defensor. E o Inter deve confirmar o seu interesse e uma proposta oficial após confirmar a venda de Vitão ao Flamengo, que está muito bem encaminhada. Existe um otimismo pelo acerto do Inter com o Flamengo e também um otimismo do Inter com o acerto com o Matheus Doria, zagueiro com mais de 1,90, outro zagueiro que agradou Paulo Pesolano e é bem visto nos bastidores do Beira-Rio. É um nome que chega com experiência e também com uma boa relação com o estilo de jogo do nosso novo comandante, o Paulo Pesolano. Então, João Doria, de 31 anos, é outro zagueiro que está na mira do Internacional e que o Internacional deve sim avançar as tratativas para fechar o acordo com este jogador. Já que falamos em Vitão, hoje teve reunião do Departamento Jurídico do Internacional, se reuniu ao longo da tarde deste domingo para alinhavar a venda de Vitão para o Flamengo, alinhavar as questões burocráticas que faltam para o zagueiro reforçar o clube rubro-negro. Mais uma vez, o empresário do atleta está muito próximo do acerto com o clube carioca, e o Inter está muito próximo de vender Vitão ao Flamengo para extinguir a sua dívida do Thiago Maia, que é de 4,7 milhões, e receber para si 5,5 milhões de euros à vista e mais 500 mil em bonificações. Então, essa venda é muito importante para o Internacional. Por isso, ao longo da tarde de hoje, teve essa reunião do Departamento Jurídico do Internacional. Então, o Vitão está praticamente descartado no Cruzeiro e está indo rumo ao Maracanã, rumo ao Rio de Janeiro, reforçar o Flamengo, o atual campeão da América, e está deixando aproximadamente 70 milhões nos cofres do Internacional e mais 20% dos seus direitos econômicos de uma futura venda. É isso, o Vitão está muito próximo de deixar o Inter e dessa vez mais próximo que nunca. E dessa vez vai reforçar um rival no Brasil. E agora vamos falar da reapresentação de ontem, do sábado, dia 27, da reapresentação do grupo do Internacional, que iniciará o Campeonato Gaúcho no dia 10 de janeiro, a data base, contra o Novo Hamburgo. E também as 4 primeiras rodadas. O Inter informa, foram os seguintes jogadores que se reapresentaram. Os goleiros são Antony, Cauã Jesus e Diego Esser. Os 3 já tiveram passagem pelo profissional do Internacional na última temporada. O Antony muito utilizado, o Cauã relacionado e o Diego também foi chamado nas últimas rodadas. Os zagueiros Vitor Gabriel, Cleiton Sampaio, Pedro Cauã e Lázaro. Vitor Gabriel, que foi um dos destaques do último gauchão, Cleiton Sampaio muito contestado pela torcida colorada, Pedro Cauã e Lázaro ainda não tiveram oportunidades no profissional. Os laterais, Alan Benítez, Ian Henrique, Pablo e Alisson. 3 desses já foram utilizados no profissional. Alan Benítez foi contratado no Inter junto ao Cerro Porteño no meio do ano. E Pablo teve oportunidades no gauchão e Alisson jogou apenas um jogo, aquele contra o Bahia na Fonte Nova, onde ele foi expulso. Os meios-campistas são Richard, Ronaldo, Denis, Gustavo Prado, Benjamin, Alex, Cauã Alves, Iago Noal e João Kempis. Metade desses já participou dos profissionais do Internacional. E os atacantes são Diego Cosser, que veio da última temporada na base da Chapecoense, Carlos Eduardo,
João Vitor, João Bezerra, o destaque dessa lista de atacantes, é uma joia, uma jovem promessa que tem muito potencial para render grandes frutos ao Internacional. Raikkonen, que já teve oportunidades no elenco de cima, e também Leandro Cauã. São esses jogadores que se reapresentaram neste sábado para iniciar a trajetória do Internacional no Gauchão 2026. Algum desses nomes te agrada e merece uma oportunidade a mais do que já vinha tendo na última temporada? E falando em categorias de base, a última informação, mas não menos importante, o Internacional informa que utilizará atletas da categoria Sub-16, Sub-17 e Sub-18 na Copinha. A ideia é ter mais jovens da base no profissional, como eu falei anteriormente, iniciando o gauchão com o grupo de cima. Nesse sentido, 19 atletas que poderiam jogar a Copinha São Paulo vão ficar em Porto Alegre para as primeiras rodadas do gauchão de 2026, para ganhar rodagem, para ganhar mais experiência já no time de cima. Então, é o Inter inovando e jogando sim a Copinha Sub-20 com elencos Sub-16, 17 e 18. E aí, Colorado, como tu acha que foi essa decisão do Inter? Foi uma decisão acertada? Como tu acha que o Inter vai nessa Copinha São Paulo, que na última o Inter foi eliminado vexatoriamente na fase de grupos? Me diz aí, eu quero te ouvir. E bom, se tu ficou até o final do vídeo, te agradeço muito, muito obrigado mesmo. Já peço, se tu gostou, deixar o teu like, se inscrever no canal, ativa o sininho. Batemos 100 seguidores nesse final de semana, muito, muito obrigado. É um início de um projeto que eu almejo muito, então, muito obrigado mesmo. Deixa o teu like, ativa o sininho, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de Internacional que vem pela frente, porque se tu quer análise, opinião e notícia do Internacional, eu te conto aqui no canal do Alves. Muito obrigado, um forte abraço, fui!